Oi pessoal, tudo bem? Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao canal TecDados. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre algoritmos de ordenação dentro da biblioteca NumPy em Python, tá? A ideia é a gente ver aqui a implementação de alguns algoritmos, funcionamento e exemplos com códigos aqui, beleza? Então, os tópicos que a gente vai discutir aqui nesse vídeo é o que é o método sort, como que ele funciona ali dentro do NumPy, quais algoritmos de ordenação estão presentes dentro dessa biblioteca e dentro desse método. Alguns exemplos práticos de uso e comparação entre algoritmos, tá? Qual que é melhor para qual tipo de dado, qual que é pior, etc. E as considerações finais. Um resumo rápido aqui do método np.sort. Ele é um método utilizado para ordenar arrays de maneira eficiente, tá? Então, diversos problemas que a gente tem aí dentro da programação ou machine learning, a gente precisa ordenar os elementos de uma ordem crescente ou decrescente. Então, esse método serve para fazer esse tipo de ordenação. Ele pode ordenar arrays tanto unidimensionais quanto multidimensionais. Então, independente do número de dimensões que nós tenhamos dentro do nosso array, a gente consegue fazer a ordenação com esse método, tá bom? E dentro dele, a gente tem vários algoritmos implementados, algoritmos de ordenação. Dentre eles aqui o Quicksort, o Merge Sort e o Heap Sort. E a ideia hoje é a gente discutir um pouquinho sobre esses algoritmos, a diferença que eles têm ali um do outro, e até fazer alguns testes práticos para ver como que funciona na prática esses algoritmos. Então aqui a gente criou um array chamado A, com alguns elementos aqui, como exemplo. Quando a gente chama o método np.sort, a gente vai ordenar esse array baseado nas configurações que a gente passar aqui nesse método, tá? Por exemplo, o axis ele representa aqui o eixo que a gente quer ordenar, tá bom? -1 sempre vai indicar o eixo principal, o último eixo ali. O kind vai informar justamente qual algoritmo que a gente quer usar. Ele pode ser o quicksort, o merge sort, o heap sort, a gente vai falar um pouquinho deles já já. O order especifica aqui quais campos a ordenar, se a gente está falando aqui de um array estruturado, então quando é none ele vai considerar todo mundo ali, todos os campos. E por fim, o stable tem relação com aplicar um modelo estável, né? Existem algoritmos de ordenação que são estáveis e outros não estáveis, tá? Estabilidade diz respeito a gente trocar elementos que têm o mesmo valor durante ali a ordenação. Vamos supor que nossa lista tenha 3 vezes o elemento 20, então a partir do momento que a gente altera esses elementos 20 de posição uns com os outros, isso significa que o modelo não é estável, tá? Então os modelos estáveis eles vão manter a posição relativa desses elementos que têm o mesmo valor durante a ordenação. Esse parâmetro ele pode ser importante para alguns tipos de casos de uso na ordenação e é bastante importante conhecer e saber qual dos métodos aqui, qual dos algoritmos é estável ou não, tá bom? Então a gente vai começar falando aqui do Quicksort. Então o Quicksort é um algoritmo de ordenação rápido que utiliza a técnica de dividir e conquistar e usa um pivô como referência. Vou mostrar para vocês um exemplo prático. Vale mencionar que essa técnica de dividir e conquistar é o que faz esse algoritmo mais rápido do que outros que têm ordem de complexidade, por exemplo, quadrática. Quando a gente fala de dividir e conquistar, isso remete a algo mais próximo de log de n, tá? Vamos a um exemplo aqui de funcionamento do Quicksort. Vamos considerar esse array aqui pequeno, só como demonstração de 6 posições. E a ideia é a gente ordenar esse vetor em ordem crescente. O primeiro passo, então, é definir um pivô. O algoritmo tem ali algumas técnicas para escolher um pivô. Eu vou usar aqui para ficar mais didático um elemento central ou mais próximo do centro como pivô. E a ideia desse pivô é ser um parâmetro de comparação para a gente fazer a nossa ordenação. Basicamente, o que o algoritmo faz é olhar para os dois lados desse pivô, para o lado direito e para o lado esquerdo dele, e construir duas referências. No caso aqui, a referência I e a referência J. E aí o algoritmo passa a iterar em cima dessas referências junto com o pivô para fazer algumas trocas de modo a ordenar a lista. E essa ordenação, ela parte do princípio que, ao final da iteração de cada pivô, no seu lado esquerdo só tem elementos que seja menor do que o pivô, e do lado direito só tem elementos que seja maior que o pivô. Para isso, a gente vai usar uma comparação aqui que diz que se o elemento I for maior ou igual ao pivô, e o elemento J for menor ou igual ao pivô, a gente pode fazer uma troca entre o I e o J. E caso isso não aconteça, a gente vai incrementar aqui alguns dos elementos, como eu vou mostrar para vocês. Então, de uma forma bem prática, olhando para essa primeira iteração, o elemento 22, ele é maior que o pivô, ele satisfaz aqui essa primeira comparação.
Contudo, o elemento 7 ele não é menor ou igual ao 2. Então a gente não tem essa condição aqui satisfeita. Por isso a gente vai iterar aqui, vai decrescer o valor j para continuar a iteração. O valor i continua no mesmo, a posição a posição do elemento i continua no mesmo lugar, porque a gente teve a condição satisfeita. Então o que a gente vai fazer agora é descer o j aqui, uma posição a menos, e fazer de novo a comparação. Aqui o 22 continua sendo maior que o 2, que é o pivô. No entanto, o 13 ele ainda não é menor ou igual ao elemento 2, que é o pivô. A gente decrementa mais uma vez o j e continua a execução do modelo. Aqui a gente chega numa condição que a gente consegue atender ao que a gente precisa, porque o j tem valor 1 e 1 é menor do que o 2. Nesse caso, então, a gente faz a primeira troca. O elemento j vai trocar de posição com o elemento i. E a gente continua a execução do modelo. Agora que a gente satisfez a condição aqui para o i, a gente também incrementa, itera em 1 aqui o i e decrementa o 2. Veja que nesse momento, o j ele chegou aqui em cima do pivô. Não tem problema, tá? A gente pode continuar a execução. O que não pode é o j cruzar com o i. Esse é um critério de parada do algoritmo. Então, como aqui a gente está um do lado do outro, essa vai ser a última iteração aqui nesse ciclo, entre i e j. Nesse caso aqui, a nossa comparação é válida. O i é maior do que o pivô e o j é menor ou igual ao pivô. Então aqui novamente vai ocorrer uma troca. E o vetor, por fim, vai ficar dessa forma. Você vê que o 1 e o 2 eles vieram aqui para o começo do vetor, de modo que a posição onde o 2 se encontra, que era o pivô no começo, ele só tem elementos maiores que ele à sua direita, e os elementos à sua esquerda são menores que ele. E nesse momento, acontece aqui a separação desse vetor, bem na posição ali onde o pivô estava, e a gente vai repetir esses passos, definir um pivô e fazer essas comparações com os dois lados ali resultantes dessa separação. Então aqui a gente poderia definir o 13 como um pivô inicial e, de novo, ter um elemento i, um elemento j e começar as comparações. Nesse caso aqui o 35 é maior que o pivô e o j é menor que o pivô, então a gente tem uma troca aqui entre i e j. A primeira troca ocorre e aí incremento o i, decremento o j. Mais uma vez a gente faz a comparação e aqui também tem uma condição verdadeira e o 13 e o 22 trocam de posição e por fim a gente chega aqui na convergência dessa iteração. Mais uma vez aqui a gente quebraria o vetor em duas posições e aplicaria novamente esse método do dividir para conquistar. Como é um vetor bem pequenininho, a gente percebe que aqui a gente já atingiu a convergência, a gente já ordenou o vetor, mas acho que já deu para entender qual é o princípio e a ideia de funcionamento dele. E por fim a gente fala um pouco aqui das vantagens e desvantagens. A vantagem é que é um algoritmo rápido na prática, para a maioria dos casos, então o caso médio dele tem uma eficiência bastante boa, por isso que várias bibliotecas acabam utilizando o Quicksort aqui como um método principal de ordenação. A desvantagem é que ele pode ter um desempenho bastante ruim no pior caso, principalmente por conta do uso recursivo, tá? Pode ser muito profundo, pode chegar até uma execução aqui na ordem de um algoritmo quadrático, dependendo da inicialização do pivô. E a indicação de uso dele é para quando a gente tem arrays grandes, que a gente busca aqui, de fato, sempre um caso médio que já atende o nosso problema, tá? Ele é um algoritmo que não é estável e tem uma complexidade big O de n log de n. Vamos passar agora para o merge sort. Ele também utiliza uma técnica de dividir para conquistar, porém não possui um pivô de referência. Em vez disso, ele vai dividir um array em subarrays e depois vai mesclar de volta de modo a ordená-los. Vou mostrar na prática, vai ficar bastante fácil. Para entender como funciona o merge sort, imagina que sempre nós teremos dois arrays previamente ordenados entre si. Então eu preciso ordenar esses dois arrays. Então veja que aqui a gente tem o array do lado esquerdo que ele já está ordenado e esse outro array que ele também já está ordenado. E a intenção é ordenar os dois e fazer um merge desses dois arrays. O algoritmo vai funcionar a partir da iteração, começando sempre na posição 0 de cada um deles e iterando até a posição n. Por exemplo, aqui eu começo na posição 0 do vetor aqui no i e no j também. E vou olhar, fazer uma comparação simples, qual deles é maior. E vou preencher aqui o primeiro elemento da nosso vetor resultante. Com isso, do vetor aqui que saiu o primeiro elemento, que foi o i, a gente incrementa 1 e passa a comparar o elemento 1, mantendo o elemento 0 do outro lado. Nesse caso aqui, o elemento do vetor i continuou sendo o menor, né? Então eu vou incrementar mais uma vez aqui do lado do i, comparar agora o 2 com o 4. Nesse caso aqui o 4 é o menor, então a gente vai incrementar o vetor j e assim sucessivamente até preencher
todo aqui o vetor resultante do merge desses dois. Então essa técnica ela vai ser utilizada aqui diversas vezes para a gente ordenar um vetor de um tamanho real, por exemplo. E aqui está o método que funciona, então, como que o merge sort vai construir uma estrutura para depois aplicar esse algoritmo de merge e ordenar os vetores, tá? Basicamente, quando a gente tiver um vetor de entrada, a gente vai quebrar esse vetor em n pedaços, sempre quebrando ao meio. Então, esse vetor vai virar 2, que vai virar 4, que vai virar n vetores, sendo n aqui o tamanho total de elementos que a gente tem, de modo que cada vetor, cada array, tem uma unidade 1 no final. E aí o que vai acontecer aqui agora é que o algoritmo vai olhar parzinhos de vetores para fazer ordenação baseado naquele método de mesclá-los que a gente mostrou agora há pouco. Então, esses dois primeiros elementos vão ser ordenados entre si, esses dois elementos vão ser ordenados entre si, e assim sucessivamente. E aí agora, esses dois elementos aqui, com dois elementos cada um, vão ser ordenados entre si, até que nós temos uma lista final inteiramente ordenada. Falando de vantagens, o algoritmo merge sort ele é estável e tem um tempo de execução garantido de O log de n. Então ele não tem um pior caso, ele sempre vai fazer a ordenação garantida com n log de n, como a gente viu no exemplo prático ali, né? A gente sempre vai quebrar a estrutura ali em n pedacinhos, depois fazer as comparações entre elas. Por isso que ele é bastante estável com relação à complexidade. Como desvantagem, a gente pode citar aqui que ele tem um consumo de memória um pouco maior, devido à necessidade dele ter que armazenar várias sub-arrays ali durante a execução, então isso acaba pesando um pouco. Ele é indicado para as aplicações que precisam de estabilidade e que podem lidar com o uso extra de memória. Legal? Por fim, a gente fala do heap sort. Ele é um algoritmo que ordena arrays utilizando uma estrutura de dados chamada heap. Esse algoritmo ele é bastante legal, bastante intuitivo, né? E quando a gente fala de intuição, a estrutura dele se assemelha a uma estrutura de árvore, que a gente vai ver aqui no exemplo como que ela funciona. Basicamente, dado um array ali de n posições, nesse exemplo aqui a gente tem 7 posições, e esse algoritmo tem a ideia de que cada iésimo elemento da lista é pai dos elementos 2i e 2i mais 1. Vamos lá entender o que é isso. O elemento 1 aqui, que é o elemento 22, ele vai ser pai do elemento 2i e 2i mais 1. Então, 2 vezes 1 é o 2, seria o elemento 35, e 2 vezes i mais 1 seria 2 mais 1, 3, seria o elemento aqui 2. Então, na estrutura, o elemento 22, ele é pai do elemento 35 e elemento 2. Então, se a gente olhar aqui do lado, considerando aqui o número da posição dos elementos, a gente tem que 1 vai ser pai do 2 e do 3, o 2 vai ser pai do 4 e do 5. Então, se a gente aplicar essa continha aqui dentro do 2, a gente vai ver que 2 vezes 2 vai dar 4, por isso que ele é pai do elemento 4, e 2 vezes 2 mais 1 vai dar 5, por isso que ele é pai do elemento 5, e assim sucessivamente. Então, trazendo isso para o nosso array, a gente tem essa estrutura de árvore aqui. Essa estrutura não acontece, de fato, no algoritmo, mas é uma forma bastante fácil da gente entender como que está acontecendo. Então, o 22 aqui é o elemento nó, pai do 35 e do 2, e sucessivamente aqui. E aí, os passos para a ordenação dessa lista são: primeiro passo, construir essa heap e essa hierarquia. Então, é saber quais elementos são filhos e pais de quais elementos. A gente já construiu aqui essa heap. O segundo passo é atualizar a heap, de modo que os nós raízes fiquem sempre acima dos nós filhos. Eu vou mostrar aqui como funciona isso. Aqui a gente pode perceber que, quando a gente olha para o elemento 2, ele tem um filho que é 9, que é maior que ele. Então, se a gente fosse atualizar esse elemento, o 9 trocaria de lugar com 2. E o mesmo vai acontecer aqui com o 22 e o 35. O 35 é maior que o 22, então a gente faz uma troca aqui. Então, nesse segundo passo, a gente só tem essa troca entre pais e filhos, para que sempre os pais sejam maiores do que os elementos filhos. E aí, nesse momento, a gente tem a nossa array atualizada dessa forma. E o terceiro passo é fazer uma troca do nó raiz, que seria o elemento 35, com o último elemento do array, que seria o elemento 2. Se a gente olhar aqui o nosso array nesse momento, a gente vai trocar o 35 com o 2. Olhando aqui como fica na árvore, o 35 desce e o 2 sobe. E aí, nesse momento, a última posição do array está na sua posição correta. Perceba que o 35 é o maior elemento, ele já está na última posição do vetor. Nesse momento, ele considera que ele está na posição correta. Então, vamos congelar ele aqui. As próximas iterações, então, não consideram o 35, porque ele já está na posição correta. E aí, agora, sucessivamente, a gente vai repetir os passos 2 e 3, até que a lista esteja inteiramente ordenada. Por exemplo, aqui a gente vai ter que subir o 22, porque ele é maior que o 2, né? Então, a gente faz essa troca. Depois, a gente vai trocar o 22, que é o elemento nó,
raiz para o último elemento da lista, que no caso aqui é o 7, representado aqui. E aí, por fim, a gente tem a lista, a gente tem a heap aqui dessa forma, de modo que o 22 também está na posição correta agora. E a gente congela ele aqui, passa a não atuar com ele a partir de agora. E aí, sucessivamente, a gente vai iterar dessa mesma maneira, repetindo os passos 2 e 3, até que nós tenhamos toda a nossa estrutura atualizada aqui, com cada elemento em sua devida posição. E a vantagem desse algoritmo é que ele também tem um tempo de execução garantido, nlog de n, e não requer memória extra significativa, porque ele só precisa de um array final para ordenar os itens. Não é estável e geralmente mais lento do que o quicksort, então essa aqui é a principal desvantagem dele. E a indicado aqui quando a estabilidade não é uma preocupação e quando a memória é limitada. E aí, algumas considerações finais sobre a implementação desses algoritmos aqui dentro do NumPy. Vale destacar que quando a gente olha aqui quais são os parâmetros possíveis aqui de se passar dentro do kind, né, quando está se implementando um sort, ele diz aqui que tem o quicksort, o merge sort, o heap sort e o stable. E aí ele explica que o parâmetro default aqui do kind é o quicksort, e que quando a gente utiliza o stable ou merge sort, ele vai usar alguns outros algoritmos aqui, como o time sort e o radix sort, para fazer algumas implementações mais otimizadas desses algoritmos. E é justamente isso que eu quis comparar aqui, para saber o quanto essas otimizações são relevantes. Então, a ideia aqui foi implementar em um vetor aleatório de 10.000 posições os 3 algoritmos, tanto na implementação via NumPy, quanto numa implementação de um código qualquer ali, básico, desses 3 modelos. Então veja aqui, na implementação básica desses 3 modelos, a ordenação desses 10.000 elementos demorou aqui, respectivamente, 52, 71 e 132 milissegundos aqui para o quicksort, merge sort e heap sort. Então a gente já consegue ver aqui a ordem de grandeza de tempo, de diferença que tem entre esses 3 algoritmos. A gente está falando de um vetor pequeno, de 10.000 elementos, mas se a gente pensar em vetores de milhares de elementos, isso pode ser bastante representativo, né? Essa diferença aqui chega a mais de 100% aqui, por exemplo, entre o quicksort e o heap sort. E aí, a mesma implementação desse vetor aleatório foi feita na biblioteca NumPy, e a diferença é assustadora. Perceba que aqui todos os tempos foi na ordem de microsegundos, muito inferior a uma implementação básica, né? O que demonstra que dentro da biblioteca NumPy, esse método sort, ele é de fato bastante otimizado, ele deve considerar ali qual o tipo de elemento, dados que entram, se são dados inteiros, se são dados de ponto flutuante, se são dados baseados em string, para aplicar de fato um melhor modelo que consiga fazer a ordenação de forma mais efetiva. E aí, como considerações finais, o método sort da biblioteca NumPy possui diversas configurações e algoritmos em sua implementação, então a gente pode ver ali algumas dessas implementações e a diferença que elas têm entre elas. A escolha do algoritmo depende de vários fatores, como estabilidade, estado inicial da lista, etc. Vale lembrar que listas que já estão previamente ordenadas ou parcialmente ordenadas, tanto crescente quanto decrescentemente, podem gerar aqui efeitos diferentes na aplicação dos algoritmos. Então vale entender qual que se encaixa melhor para cada caso aqui, para a gente construir um algoritmo e um código mais otimizado. E por fim, bibliotecas prontas, como essa que a gente viu da NumPy, possuem otimização que melhoram muito a performance de cada algoritmo. Então, muitas vezes vale a pena a gente procurar por algo que já foi construído e otimizado para determinado fim, porque a gente vai se beneficiar aí de uma execução muito mais performática. Então o vídeo de hoje fica por aqui, pessoal. Espero que tenha sido útil e esclarecedor ali a diferença entre os algoritmos dentro da biblioteca. E é isso, muito obrigado, até a próxima. Tchau, tchau.